Ronaldinho Gaúcho ou Neymar? Quem foi melhor? É possível considerar um jogador melhor do que o outro, mesmo tendo quase 200 gols a menos na carreira? Essa é uma das discussões mais virais do futebol na internet e todo mundo tem uma opinião formada. Normalmente ninguém nem quer saber de mudar de ideia, nada. Mas hoje chegou a minha vez de dar a minha opinião. E já adianta, eu vou tentar ser o mais justo possível, o mais franco. Então já deixa o like, se inscreve no canal e bora fazer esse debate. Ronaldinho Gaúcho ou Neymar, quem foi melhor? Antes de entrar nos argumentos, eu preciso falar uma coisa. Essa comparação mexe muito com meus sentimentos. Ronaldinho foi um dos grandes responsáveis, se não o maior, por me fazer apaixonar pelo futebol. Quando eu era criança, eu via ele jogando pela seleção brasileira e pelo Barcelona, né? Na época, 2004, 2005, 2006, mais ou menos essa época. E eu não entendia nada de tática, posicionamento, função do campo, não sabia nada disso. Mas eu sabia de uma coisa, esse cara era mágico. Ele fazia coisas que ninguém fazia. Parecia realmente magia. Por isso, até por isso, o apelido dele é Bruxo, né? Para mim, ele simplesmente era o maior jogador de todos os tempos. Essa a minha impressão na época, sem entender nada, como eu havia dito. E acredito que o Neymar representa algo muito parecido para quem já nasceu alguns anos depois, né? Nessa geração 2010, 2011, que ele começou a acompanhar mais ou menos nessa época, né? Que o Neymar surge no final de 2009. Por isso eu faço esse debate com muita cautela, porque na maioria das vezes as pessoas querem diminuir um jogador para valorizar outro. E essa é a minha maior preocupação, porque na minha visão, Ronaldinho, Gaúcho e Neymar pertencem praticamente à mesma prateleira de jogadores. São jogadores realmente muito especiais. Dito isso, vamos aos argumentos. E o Gaúcho primeiro. Ronaldinho praticamente ganhou tudo o que disputou. Tudo que um jogador pode conquistar, o Ronaldinho praticamente ganhou. As conquistas mais relevantes de cabeça aqui que eu vou me lembrar são o título pela Libertadores pelo Galo, que era um título inédito, um título pela Champions com o Barcelona, que é o mesmo que o Neymar também teve, e a Copa do Mundo com a Seleção Brasileira em 2002. Além disso, foi eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA em 2004 e 2005, duas vezes. Na carreira, ele marcou cerca de 300 gols e 180 assistências, mais ou menos assim, aproximadamente. Sua melhor temporada, seu auge, foi a temporada 2005-2006, pelo menos em números, considerando o nível de exigência. Somando Barcelona e seleção, ele participou diretamente de 39 gols, sendo 26 gols e 3 assistências em 56 jogos. Essa é a melhor temporada em números do Ronaldinho Gaúcho. Neymar. O Neymar também conquistou praticamente tudo, praticamente. São 28 títulos na carreira, o Ronaldinho tem 15, né? Eu não acabei não citando, eu acho. Com destaque pela Libertadores, com o Santos, a Champions pelo Barcelona e o inédito ouro olímpico com a seleção brasileira. Até o momento da gravação desse vídeo, o Neymar possui 457 gols, 263 assistências. Ele ainda é o maior artilheiro da história da seleção brasileira. Sua melhor temporada em números e considerando o nível de exigência, foi a temporada 15-16. Foram 33 gols e 12 assistências. 12 não, 22 assistências, isso, em 54 partidas. Ele participou de 55 gols, então uma média um pouquinho acima de um gol por jogo, em média. Foi justamente a temporada que o Messi sofreu uma lesão no joelho e ficou, se não me engano, afastado 2 meses fora. O Neymar assumiu o protagonismo do Barcelona nesse tempo. Inclusive a skin dele era aquela skin careca, né? Cabecinha raspada. Essa versão só me faz lembrar daquele golaço que ele faz no Camp Nou contra o Villarreal, dando um chapéu de costas mágico. Muito bom, craque. Olhando apenas para os números, a vantagem do Neymar é evidente. São quase 200 gols a mais, mais assistências, mais títulos, mas também chama a atenção negativamente o fato do Neymar nunca ter conquistado nenhuma Copa do Mundo e nunca ter sido eleito o melhor jogador do mundo. Já aqui afunilo bastante o vídeo porque eu vou dar minha opinião para mim prosseguir o debate. Para mim, o Ronaldinho Gaúcho foi melhor. Lembrando, não estou diminuindo o Neymar, mas conforme os anos se passarem, tudo leva a crer que o bruxo será mais lembrado e eu vou explicar aqui. Continua no vídeo aí, você vai entender o que eu estou falando. O que pesa a favor de Neymar?
mais gols, mais assistências, mais títulos, mais gols em finais. Ele tem 21 e o Ronaldinho tem 19. Tudo isso é verdade. Seria injusto ignorar esses números, tá? Realmente, tudo é verdade. O que pesa a favor de Ronaldinho Gaúcho? Primeiro, a Copa do Mundo. Não tem como falar de outra coisa. Ele foi campeão em 2002, sendo um jogador importante, fez gol nas quartas, se não me engano, contra a Inglaterra, teve jogos que ajudou bastante a seleção brasileira, mesmo sendo um coadjuvante. E muita gente já considera esse argumento suficiente para eliminar qualquer comparação entre os dois. E tem gente que acha que não, que ele era só um coadjuvante. Eu acho que não encerra, não, mas pesa sim. Segundo ponto que pesa a favor do Ronaldinho. Ele foi eleito o melhor jogador do mundo por 2 vezes, e isso era um sonho do Neymar. É claro que ele viveu uma fase muito difícil, que ele disputou com Messi e Cristiano Ronaldo, dois dos três maiores jogadores da história. Mesmo assim, a ida para o PSG tinha justamente esse objetivo: assumir o protagonismo absoluto de uma equipe de ponta e conquistar o prêmio de melhor do mundo. E isso nunca aconteceu. Já o Ronaldinho Gaúcho conseguiu por 2 vezes. Claro, a gente pode ter o argumento de falar, mas o Neymar se lesionou nos momentos decisivos. Isso não entra em campo. Infelizmente, o se não entra em campo. A gente tem que falar o que a gente teve. E o que a gente teve foi que o Ronaldinho conseguiu e o Neymar não. Agora vem o argumento que, para mim, é o que mais pesa, é o mais importante: o protagonismo nas grandes decisões, nas grandes conquistas. Sim, o Neymar foi protagonista em momentos históricos, foi o grande nome da Libertadores em 2011 pelo Santos. Também foi o cara que conquistou o ouro inédito para o Brasil em 2016, mesmo que eu ache esse título um pouco supervalorizado. E eu não cito a Champions de 2014, 2015, porque nitidamente o protagonismo sempre foi o Messi. Por mais que o Neymar foi muito importante nessa conquista, dividiu o protagonismo, mas a cara do projeto, a cara daquela Champions, não à toa foi ele eleito o melhor do mundo, era o Messi. Mas quando eu olho para a carreira do Ronaldinho, eu vejo algo muito grande: que ele foi o principal jogador do Atlético na conquista inédita da Libertadores. É claro que a gente tem que ressaltar aqui o tamanho que o Vitor foi para essa conquista, o Vitor goleiro, que ele defendeu, teve grandes defesas, aquela defesa de Canela, teve outra disputa de pênalti que ele foi importante também. Enfim, mas sem o Ronaldinho, acho que esse título não aconteceria, simplesmente. Ele era o cara, o centro do time, que funcionava com ele de um jeito, sem ele o time não funcionaria. Beleza, mas esse nem é o maior feito dele. Para mim, o maior legado do Ronaldinho Gaúcho foi transformar completamente o Barcelona. Quando ele chegou no clube, o Barcelona vivia uma crise enorme. Eram 5 anos sem conquistar nenhum título importante, se eu não me engano, e quem mudou isso foi justamente o Ronaldinho Gaúcho, sendo esse protagonista. Ele devolveu a alegria ao clube, fez o estádio lotar novamente, e aqui eu vou citar não é curiosidade, todo mundo que assiste futebol sabe, mas até o torcedor do Real Madrid já aplaudiu ele de pé, num jogo que ele destroça o Sérgio Ramos, que é considerado por muitos, por mais que ele era jovem na época, mas ele é considerado por muitos o maior zagueiro da história. Pra você ter noção que é Sérgio Ramos. Conquistou 2 La Ligas, uma Champions League, sendo um grande protagonista. Tudo acontecia ali, era ele. Mais do que jogar bola, ele liderou, assumiu responsabilidades, suportou pressão. Era ele, o peso era todo dele, todo do Ronaldinho Gaúcho. Foi ele quem preparou o terreno para que Xavi, Iniesta e principalmente o Messi encontrassem um clube pronto para dominar o futebol mundial. E tem um contraste que para mim explica muito porque eu valorizo tanto esse legado do Ronaldinho Gaúcho. Vamos lá que eu vou explicar. Voltando a falar sobre isso, quando o Neymar decidiu sair do Barcelona rumo ao PSG, a ideia era clara: assumir o protagonismo de um time top, conquistar a Champions e finalmente ser eleito o melhor do mundo. Essa era uma ambição totalmente legítima e dava para acontecer. Ele chegou muito perto de acontecer. Diga-se de passagem, o que o Neymar conseguiu, o que o Neymar fez pelo PSG não foi algo qualquer, ele foi muito bem lá também. Mas olha como os contextos eram diferentes. O Neymar foi para um projeto que já era uma potência financeira, investia bilhões, o clube investia bilhões, os árabes lá, o fundo árabe.
contratado estrelas consolidadas, como Cavani, Di Maria, Mbappé, para fazer dupla com o próprio Neymar, dividir os protagonistas durante um tempo. Montava elencos pensando exclusivamente em conquistar títulos, pois no campeonato francês o PSG já sobrava nessa época. E o Ronaldinho fez justamente o caminho contrário. Ele chegou ao Barcelona desacreditado, em crise, sem conquistar títulos há um tempo e precisando recuperar a identidade, porque o Barcelona tem a identidade, a filosofia de sempre jogar bem, ganhar em consequência. Ele não encontrou um time pronto para vencer, sendo essa cereja do bolo com o Neymar. Ele ajudou o Barcelona a se reconstruir. Por isso, quando eu falo em protagonismo, não estou pensando em apenas decidir jogos, levantar taças. Estou falando de mudar a história, mudar o rumo da história de um clube. Para mim, foi exatamente isso que o Ronaldinho fez no Barcelona. Sem Ronaldinho, será que a história do Barcelona teria sido a mesma? Será que o clube teria se tornado essa potência que virou? Porque numa crise qualquer, eles teriam que vender o Messi para se manter. Enquanto o Messi não ficava pronto, alguém ia olhar para ele. O Iniesta, o Xavi, o Busquets, o Jordi Alba, vários jogadores, o Pedro, que até é um que foi vendido, inclusive. Será que o clube teria se tornado essa potência com o Guardiola, depois que o Guardiola implementou o tic-tac? Será que anos depois conseguiria o poder financeiro para contratar o próprio Neymar? Será que o Barcelona conseguiria sem o Ronaldinho? A gente nunca vai saber, obviamente. Mas uma coisa é certa, o Ronaldinho mudou a história do Barcelona. Isso para mim pesa demais, até porque ele foi o professor de simplesmente Lionel Messi, meus amigos, o maior jogador da história, ao lado de Pelé e Cristiano Ronaldo. Para finalizar, os dois são craques, geniais, jogadores que marcaram gerações. Mas, na minha opinião, o Ronaldinho deixou um legado maior, um legado que vai ser lembrado há mais tempo. Enquanto o tempo passar, acredito que ele continuará sendo mais lembrado. Afinal, isso é o que importa. Ah, mas o Neymar tem melhores números. E tem mesmo, eu concordo com isso, eu falei isso. Mas também é importante lembrar que o Ronaldinho jogou em uma época que estatísticas tinham um peso menor do que tem hoje. Depois da era Cristiano Ronaldo e Messi, as gols e assistências, essas estatísticas passaram a dominar qualquer debate. Eu vou deixar um exemplo aqui. Mohamed Salah. O Salah já ultrapassou 400 gols na carreira e se aproxima das 200 assistências. Alguém realmente coloca Mohamed Salah acima do Ronaldinho Gaúcho por conta disso? Porque ele tem melhores números? Claro que não. Porque futebol nunca foi só número. Existe contexto, existe impacto, existe legado. Para mim, nesse conjunto todo, o Ronaldinho foi superior sim ao Neymar. Essa é a minha opinião. Agora eu quero saber a sua. Você concorda? Discorda? Deixa aqui nos comentários que eu vou ler todos. Se você curtiu esse vídeo, já se inscreve no canal, deixa o like e compartilha com aquele amigo que adora esse tipo de debate, essa polêmica. Um abraço e até o próximo vídeo do Papo de Campeões. Tamo junto!